Olá, querido povo de Deus. Nos encontramos mais uma vez aqui. Hoje temos que iniciar a leitura do terceiro capítulo do Tratado A Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Até agora já limos o capítulo 1, depois limos o segundo capítulo, que foi um pouquinho mais teórico, digamos assim, mas já colocamos as bases daquelas 5 grandes verdades que nós precisamos saber, que nós precisamos conhecer da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Neste terceiro capítulo, que nós vamos ter 2 dias para lê-lo, precisamos fazer a leitura dele em 2 dias, nós vamos conhecer um pouco mais sobre do que se trata a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Já falávamos no primeiro capítulo, no vídeo introdutório ao primeiro capítulo, aquela definição tão importante de Lagrange do que significa ser devoto a Nossa Senhora. E resumidamente dizíamos que é esse apelo, esse recorrer frequentemente, constantemente e filialmente a Nossa Senhora, cada vez que nós precisássemos. E através desse recorrer filialmente a ela e constantemente a ela, nós seríamos filhos mais queridos, filhos mais próximos, filhos mais amados, e ao mesmo tempo também nos aproximaríamos muito mais de Jesus e da Santíssima Trindade. Neste terceiro capítulo, temos 2 grandes partes. Na primeira parte, São Luís vai alertar sobre as falsas e as verdadeiras devoções. Então ele é bem claro em dizer que às vezes nós podemos cair na cilada do inimigo de nos levar por um caminho que no fundo é uma falsa devoção a Nossa Senhora. Quais são os elementos que fazem ou que a gente pode descobrir que estamos vivendo uma falsa devoção, ou seja, uma devoção não verdadeira, uma devoção estéril, uma devoção que não leva a nada? São Luís coloca 7 espécies de falsos devotos ou de falsas devoções. Eu vou ir lendo para vocês, porque depois vocês lerão a descrição, a explicação de cada uma delas lá no tratado. Ele diz assim: o primeiro falso devoto é aquele devoto crítico, o segundo é aquele devoto escrupuloso. Escrupuloso é aquele que vê pecado onde não tem, que ele é exagerado demais. O terceiro falso devoto é aquele devoto que é só exterior, só fala, só reza exteriormente, mas o seu interior não muda, o seu interior não se transforma. O quarto é aquele devoto presunçoso, ou seja, aquele devoto soberbo, aquele que se exalta mais, que não é humilde. O quinto é o devoto inconstante, só quando precisa ele acude a Nossa Senhora. O sexto é o devoto hipócrita, ou seja, aquele que diz uma coisa, mas faz outra, aquele que tem uma vida dupla. O sétimo devoto é o devoto interesseiro. E aqui também a gente tem que cuidar muito. É aquele devoto que eu chamo de colete salva-vida, que a gente só acude quando estamos em máxima necessidade ou em extrema necessidade. E depois, São Luís vai colocar quais são os elementos de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. Leia com muito carinho e grave essas características no seu coração, não só para saber, mas sobretudo para viver. Quais são, então, 5 características de uma verdadeira devoção? Diz ele, deve ser uma devoção interior, deve ser uma devoção terna, querida, né? Deve ser uma devoção santa, deve ser uma devoção constante e, por último, uma devoção desinteressada. Estes são os elementos que conformam uma verdadeira devoção. Na segunda parte desse capítulo, desse terceiro capítulo, nós temos então as práticas desta verdadeira devoção, ou seja, o que é que a gente faz depois para conduzir uma verdadeira devoção. Então aqui ele vai mostrar, vai falar de 2 tipos de práticas, aquelas práticas comuns, ou seja, aquelas práticas mais ordinárias, chamemos assim, e depois a prática perfeita, sobe de nível, vai um pouco mais alto. Gostaria de convidar a que você continue com muito carinho essa preparação. Às vezes pode apertar um pouco mais o tempo, às vezes pode apertar um pouco mais, né, a exigência desse caminhar para a nossa preparação, mas vale a pena. O seu sim a Maria, ele é um sim que se transborda de bênçãos na tua vida. Muito bem, nos vemos daqui 2 dias
para começar a leitura do 4º capítulo. Até mais! Que Deus te abençoe e Nossa Senhora te proteja sempre.